Olá, eu sou Rosângela e este podcast é destinado a você, profissional de saúde, interessado em disseminar informação científica qualificada para o público em geral através das mídias sociais. Olá, meu nome é Luciana Gonçalves, sou coordenadora do projeto de extensão universitária Saúde nas Mídias e estamos aqui agora com o nosso podcast chamado Estratégias de Posicionamento para Profissionais de Saúde nas Mídias. E vamos ter 6 episódios, unindo episódios mais narrativos e também episódios com convidados que sabem do que estão falando, né? De comunicação, para dar dicas ou para que a gente pense um pouco mais nas nossas estratégias de posicionamento nas mídias. Então hoje, com muita alegria, recebo aqui no nosso podcast o Daniel Sivek, meu amigo de infância, profissional incrível, multimídia, sensacional, uma trajetória muito bacana, que tem, enfim, não vou falar, quero que você fale, Daniel, se apresente, conte um pouco da tua história e aí a gente vai fazendo as ligações aí dos desafios, né, que tem pela frente, para nós profissionais de saúde que vamos começar a entrar cada vez mais aí nessa seara doida das mídias sociais e redes e tudo mais. Obrigada. Bom, antes de tudo, então, obrigado você, Lu, pelo convite. Para mim é sempre uma honra e poder falar de 2 coisas que eu sou completamente apaixonado, né? Comunicação e saúde. Uhum. Então, tem muita gente que não sabe, mas a minha formação acadêmica é psicologia, né? Sim. Então, eu passei pelo curso de filosofia também, em jornalismo, mas a formação ali, a que eu terminei, foi psicologia, então a questão da saúde sempre permeou a minha vida também. É verdade. Então, obrigado pelo convite. Nossa, eu super te agradeço e queria que você me contasse, né, assim, eu sei um pouco da tua trajetória nas diversas mídias, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes e como foram as experiências, já que você não é um profissional formado, como os nossos outros convidados explicaram, são formados na área de comunicação. Você optou pela psicologia, mas teve caminhos em diversas mídias e isso tem uma experiência bem bacana, né, Daniel? Tem. Sempre quando me perguntam essa trajetória de vida, eu fico meio assim para responder, porque eu não acho que eu sou um exemplo, sabe? Que eu sou, já conversamos porque sobre isso. A minha história é muito cheia de curvas, assim, né? Então eu já fui, mas isso faz parte da minha inquietude. Uhum. Sempre fui um cara muito inquieto, sempre me interessei por várias coisas, então eu transitei e transito até hoje por diferentes universos. Como eu falei, né? Então a minha formação acadêmica ela é em psicologia, mas antes eu tinha feito filosofia, daí eu me formei em psicologia, daí eu fui morar fora, daí voltei, fui pro jornalismo. Uhum. Fiz metade do curso de jornalismo e aí eu já comecei a trabalhar na área, então acabei fazendo assessoria de imprensa, trabalhei em jornal diário e várias outras coisas. Mas daí por questões da vida eu acabei largando o curso de jornalismo e aí me assumi artista, e aí foi a partir disso que mas só aos 28 anos, então foi tarde, assim. Tarde é uma forma de falar também. E aí que eu comecei essa vida na arte, que foi me levando também por vários outros caminhos. Verdade. E que me levou pro rádio, porque foi através da música, né? Eu sou músico também, então aí através da música eu consegui chegar na rádio, trabalhei em rádio. E aí, enfim... Foi pra TV, depois disso foi pra TV? É verdade, eu tava na rádio e aí rolou esse lance de fazer a novela, e aí me mudei pro Rio, e aí fiquei lá, depois morei em São Paulo. Mas nunca foram coisas muito planejadas, assim, sabe? Não era uma estratégia de vida. As coisas simplesmente elas foram acontecendo. Eu não sei se é uma qualidade ou um defeito, eu nunca consegui muito planejar a longo prazo. Uhum. E aí as coisas foram acontecendo e eu vou meio que indo. E aí acabei rumando para diferentes lugares que me proporcionaram
diferentes e grandes e ricas experiências. Então eu acho que eu acabo meio que juntando um pouco de tudo. Assim. Exatamente. Eu acho que é sem julgamento de valor, né? Porque a gente às vezes a gente vive numa sociedade que está sempre nos julgando. Sim. E aí quando você fala isso, né? A gente tem que entender que eu acho que pessoas que têm múltiplas experiências também adquirem múltiplas habilidades e múltiplos conhecimentos. Então é difícil a gente medir, né? Essa questão do sucesso é um negócio, fui lá, botei na cabeça que ia ser enfermeira, cheguei até onde podia, que sensacional. Mas também esse tipo de experiência também ele é bacana, porque te dá outras visões de um mundo, né? De mundo, é. E no finalzinho das contas, é isso que a gente leva. Eu acho, é as experiências, então... É isso aí. Por isso que eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória, dessas habilidades que você foi desenvolvendo ao longo, né? Então, assim, você era psicólogo, filósofo, questões da mente, daqui a pouco você deixa aflorar a arte, que é uma coisa super importante até para esse autoconhecimento e passar a sua verdade e tudo, né? E as demais, como que foi se desenvolver, como que essas habilidades foram desenvolvendo? Por que eu tô falando isso, Daniel? Deixa eu só te explicar para fazer o gancho. Explica. Porque, veja, eu, né, Rosângela, estamos aqui no projeto Saúde nas Mídias. A gente tem um treinamento de enfermeiro. A gente tem o nosso podcast, o nosso projeto, ele é voltado para profissionais de saúde. E às vezes as pessoas se perguntam, o que você está fazendo na rádio? Como é que você foi parar na rádio? O que você está fazendo agora no YouTube, indo para fazer live? De onde surgiu isso na sua vida? Então, é nesse sentido que eu acho que é sempre bacana a gente trazer pessoas que tragam isso que você falou, né? De navegar, fazer curvas. Nem sempre a vida é reta e certa. E eu acho que essas múltiplas habilidades, elas vão deixando a gente mais inteligente. Pra ciência da vida, quem sabe. Acho que mais esperto, né? Mais safo, assim. Mas eu acho que diferente da geração dos nossos pais, que ainda viviam naquela regra da estabilidade, né? E você entrar num lugar e morrer naquele lugar, né? A gente pegou essa transição e essa nova geração mais nova ainda nem se fala. Hoje o mundo pede flexibilidade, né? A realidade pede múltiplas funções. Então eu acho que quem não ir por esse caminho é que vai estar com problema, né? Quem ficar rígido ali e se concentrar apenas numa coisa, eu acho que vai ter problema. E isso de alguma maneira sempre fez parte do meu pensamento, assim. Eu nunca... Algumas coisas não foram pensadas, outras foram, né? Até porque pensadas no sentido de escolha mesmo. Eu acho que para você decidir algumas coisas na tua vida, você tem que tomar uma ação, tem que ter uma atitude, né? E é isso que envolve escolha, e toda escolha envolve uma renúncia, e aí... e a vida vai dessa forma. Então eu acho que, já que a gente tá falando de mídias sociais e essa relação toda, acaba sendo mais uma decisão e uma escolha, né? De como você vai se relacionar nessas mídias, nesses instrumentos de comunicação, de que forma você vai se colocar, de que forma você como pessoa vai se relacionar com isso. Tudo isso é uma escolha. Né? A gente não pode se colocar nessa posição passiva e deixar com que a tecnologia use a gente, né? Certo. A gente tem que usar a tecnologia sem deixar com que ela tome conta, né, da gente, e a gente se torne um bonequinho de fantoche, né? Um joguete ali. E isso é uma escolha, sim. É tomar consciência, entender como as coisas funcionam e, a partir disso, você decidir conscientemente como que você vai fazer. Quando que foi que você, ou se você chegou a fazer isso, você tinha uma conta pessoal e daí depois ela tomou um vulto maior e isso se tornou mais profissional ou não? Como que foi? Foi na época da novela ou antes já tinha isso? Quando você estava na rádio, quando você era músico, estava lá bombando? Como que... Houve esse salto? Foi pensado ou você foi levado? Eu fui levado. Eu nunca fui um grande entusiasta das redes sociais, assim. Eu nunca tive isso. Mas
por questão de trabalho, e aí, você tem que estar ali, você tem que estar aqui, você tem que fazer isso, você tem que fazer assado. E eu fui aqui indo. Antes de eu ir pra novela, e fala novela não no sentido não num julgamento de qualidade, vamos deixar bem claro aqui, né? Fazer novela não quer dizer nada. Inclusive, o que menos importa, você que tá assistindo aí, o que menos importa para fazer novela é talento, né? A televisão não pede talento, ela pede outras coisas, que fique claro isso. Então, mas eu falo novela no sentido disposição do tamanho que essa máquina tem. Sim. E o impacto que ela tem, e é sim o veículo que tem um alcance monstruoso, né? Nesse país principalmente. Nesse país principalmente. Então, é nesse sentido que eu tô falando. Eu tinha 800 seguidores. E o meu Instagram era fechado. Essa era a minha... Facebook eu tinha também poucos ali, enfim, era o meu cantinho ali. Quando eu fui pro Rio de Janeiro fazer a novela, quando eu cheguei lá eu já levei uma bronca, porque meu Instagram era fechado. Como que teu Instagram é fechado? Você tem que deixar ele aberto para as pessoas verem. Eu falei, mas eu quero saber quem tá me seguindo. Não, esquece isso agora, porque agora é outro lugar, agora... Outra dimensão, outra dimensão. Ok, vamos lá. Abri. E à medida que a novela foi tomando corpo e tamanho, né? E naquele trabalho específico ela... Cumpriu o seu papel, de atrair gente, exatamente, né? Teve um grande alcance midiático. Aquilo ali... vira uma loucura, vira uma doideira, assim, porque você vê aquele número crescer de uma forma que você não entende, assim, né? Como que aquilo pode funcionar. Isso que eu era peixe pequeno, né? Então, assim, eu cheguei a ter 54 mil seguidores na época lá. O que, em termos de TV, né, e pessoas que trabalham na televisão, é nada, né? As pessoas ali começavam com 200 mil, né? Enfim. Mas eu ali no meu cantinho tava com 54 mil. Eu tinha uma média de, sei lá, 3 mil, 4 mil likes, porque tem uma métrica que é bem conhecida do pessoal aí do Instagram. Você vai ter ali, acho que sei lá, não me lembro a porcentagem exata, mas você tem tantos seguidores, você vai ter um X% das pessoas que vão realmente ver teu conteúdo e que vão curtir. Então, isso já mostra a mentira, né? Que esses dados são. Então, eu tinha ali uma média de 3, às vezes uma foto ali com alguém mais conhecido via para 4, 5 mil likes. Mas como eu acredito isso a minha formação. Como eu venho de um outro lugar, eu nunca comprei isso. Eu nunca pra você, né? Pra tua vida. Tipo, como um objetivo de vida, né? E como pessoa também. Eu nunca falei, cara, nossa, então isso quer dizer que eu sou... Nossa, eu sou incrível. As pessoas porque... me amam. Né? Eu falei, cara, eu entendo o que tá acontecendo aqui. Né? Eu já tinha passado pelo jornalismo, né? O estudo da escola de Frankfurt, a sociedade do espetáculo. Então você já... Aquilo eu já entendia como funcionava, né? Então eu nunca comprei muito isso. Mas ok, vamos lá, eu vou dançar a música como ela deve ser dançada. Mas aquilo ficava... Mas quem são essas pessoas, né? Eu sempre questionava, mas quem são essas pessoas que estão me seguindo? Tá bom, eu tenho lá 54 mil, mas 54 mil? Mas quem é, né? Quem são essas pessoas? O que elas querem? O que elas esperam, né, me seguindo? E na época da novela, era claro que era isso. O consumo e o que se esperava e o que elas queriam consumir era aquele mundo que eu tava vivendo e o que tava acontecendo na novela. Depois, quando acabou a novela e eu não fazia mais parte daquilo, a minha vida foi para outro lugar, obviamente, né? Então, eu fui para São Paulo e fui batalhar minha vida lá e você começa do zero, né? Não é porque você fez uma novela que você chega e as pessoas, nossa, tá aqui o emprego para você. Não é bem assim, né? E aí, esses likes aí, eles caíam pra... Cara, não chegava a 400. Então, assim, eu comecei a entender que era isso mesmo. As pessoas, elas não estavam interessadas no Daniel. Em mim.
Quem era o Daniel, o que o Daniel faz, o que o Daniel posta que tem a ver com ele, o que ele pensa, o que ele... Não é isso que as pessoas queriam. As pessoas queriam fazer parte daquele frenesi, né, que aconteceu naquele momento, que é um espaço super delimitado, né, no tempo e que é fugaz. Nossa. E que ele, da mesma forma que ele vem, ele vai embora. Né? Da mesma forma que naquela época, pessoas que estudaram comigo no jardim de infância apareceram de mim. Meu Deus, eu estudei com você. Eu falei, quem é você, meu? Depois as pessoas também somem do mesmo jeito, né? E eu fui conversar com colegas, né, mais velhos, mais maduros, porque aquilo acaba mexendo com você. Você fala, mas pô, será que eu não sou tão interessante assim, né? A ponto das pessoas simplesmente vazarem? E eles falam, né? Inclusive isso eu ouvi de um colega. Ele falou, Dani, lembre que o público é igual gafanhoto, né? Eles vão lá na plantação, eles vão comer tudo que tiver ali e depois que acabar aquilo, que não tiver mais nada, eles vão voar para uma outra plantação e eles vão comer, porque é isso, as pessoas se alimentam, o público se alimenta dessa fugacidade mesmo das coisas. E aí, né, Dani, desculpe te interromper, claro, mas assim, a hora que você quiser. Aí a gente vê às vezes alguns artistas, o pessoal que precisa estar na mídia porque compra essa ideia, como você falou, né? E fazendo coisas absurdas só para estar na mídia. Isso eu acho que é uma coisa que deve ter passado na tua cabeça também, né? Então, são regras, existem regras. São regras, leis. Você tem que fazer, não é uma conversa de... você tem que fazer, se você quiser tal e tal coisa. Então, eu questionava vários colegas ali de profissão porque eu queria entender. Eu não entendia certas coisas, assim. E teve uma vez que eu questionei um amigo, né, que contracenava comigo e tal. E eu falei, cara, me explica, né, me conta aqui como que é. Por que você posta essas fotos, sabe, sem camiseta e entendeu? Tipo, no elevador. Deixa eu entender, porque assim, deve ter um motivo, eu só quero entender esse motivo. Tipo, você se acha assim, nossa, eu sou muito gostoso, eu sou muito lindo, e aí você posta pra que você fique se lambendo, ou não, ou tem uma outra coisa por trás, entendeu? E foi muito legal, porque ele não tinha pensado nisso. Ele não levou de uma forma depreciativa, porque até ele me conhecia, mas ele respondeu com muita calma pra mim. E isso foi muito bacana. E ele falou, Dani, então senta aí que eu vou te explicar. E ele falou, cara, eu tenho uma assessoria de imprensa. Não sou eu que cuido do meu Instagram. Tem uma equipe, uma assessoria de imprensa que cuida. Então, eles falam pra mim, você tem que postar tal hora 3 fotos desse estilo por semana. E eu falei, tá, por quê? Ele falou, porque a grande maioria do meu público nas redes sociais é LGBT. Então esse público quer isso, esse público quer consumir corpo e beleza, é isso que eles consomem. Então, como a grande maioria do meu público consome isso, eu tenho que entregar isso pra eles. É assim que funciona. E eu preciso entregar isso pra eles para que eu tenha mais seguidores e para que o meu nome fique relevante no mercado de trabalho e para que quando eu seja contratado, eu tenha uma arma na mão, uma carta pra falar, eu tenho umas mídias aqui, eu tenho tantos seguidores. O que fez total sentido pra mim. E eu falei, nossa, é verdade. É um jogo, é um xadrez. Você faz pra chegar em tal lugar e você... Isso funciona em todo lugar, né? Eu acho que isso funciona... isso já existia no relacionamento empresarial, num relacionamento corporativo. Já existe, só que agora... Eu lembro um tio meu que trabalhava no mundo corporativo e ele tinha uma carteira de cartões. Olha que... Lembra disso? Claro. E eu achava sensacional. Ele folhava aquela carteira de cartões assim. É mais ou menos isso, ó. Esses são os meus contatos, esse é meu networking, Depois veio aquelas pastas de CD, né? Que era a tua playlist, né? Que as pessoas andavam, quem tinha aquelas pastas gigantescas, você falava, nossa! Esse gosta de música, deixa eu ver se você combina comigo. E aí depois agora não tem mais isso, porque tá tudo lá no Spotify, e é assim que caminha a humanidade, né? E é assim que funciona. Mas
falando ainda desse uso e dessas regras Sim. que são quase ditatórias, né? Para estar bem na rede social. Para estar bem. Eu presenciei cenas bizarras. E que eu vi, a gente tava lá num momento e a menina tava chorando, porque ela tava triste, porque ela não tinha feito a cena dela bem, ou porque ela tava em crise com o namorado dela, mas ela tava chorando lá na mesa e de repente ela, ai gente, só um pouquinho, peraí que são quase 3 horas. Ai, oi, que legal. Ai gente, eu tô aqui agora comendo, ai, beijo. Cara, ela desligou o celular e voltou a chorar. Que coisa, né? E eu fiquei ali, o quê? É. Daí ela falou, ai Dani, é porque eu preciso postar uma foto sempre perto desse horário aqui, porque é a hora que tem mais engajamento, que não sei o quê. Então assim, é surreal, né? Mas como que você vai se relacionar com isso? Quais são os seus limites, né? Eu descobri os meus limites. Não é fácil, não é fácil, é muito doloroso, é muito sofrido. Na época que eu tava fazendo a novela, a mídia que dominava e que era o boom do momento era o Snapchat. Então, Daniel, você tem que ter o Snapchat. Eu não tinha. Mas por que eu tenho que ter o Snapchat? Porque agora é a mídia que todo mundo tá bombando e que você tem que ter, porque vai gerar interação, porque vai gerar conteúdo, blá, blá, blá. Só que eu vi as pessoas usando aquilo o dia inteiro e era... tipo, peguei na caneca. Postou. Tirou uma caca do nariz, postou. Dobrou a gola, postou. Eu falei, mas eu não quero fazer isso. Eu quero que as pessoas vejam o meu trabalho, mas eu não quero que elas saibam que eu tô fazendo toda hora, sim, né, o dia inteiro. Não, mas você tem que postar, porque é isso que o público quer. O público quer saber o que você tá fazendo durante o dia. Eles querem saber como é o seu dia a dia. Eu falei, mas eu não quero que eles saibam. E aí, sabe assim, eu acho que assim, foi muito louco, porque eles não entendiam, entendeu? Eles me olhavam, tipo, o que você tá falando? O que você tá fazendo aqui, Por que cara? Por que você tá aqui, sabe? Por que você tá aqui? Daí eu falei, por que eu tô aqui? Porque eu fiz um teste, porque eu fui selecionado entre 200, sei lá quantos atores, eu fiz o teste e passei. E eu sou um ator e eu tô aqui fazendo um trabalho. O que é uma ingenuidade minha também, é isso que eu descobri, né? Eu tenho esse ideal muito ingênuo de que as coisas funcionam de certa forma e elas não são assim. Mas o fato é que eu durei 2 dias com o Snapchat. Eu durei 2 dias e deletei. Por quê? Porque era demais pra mim. Eu falei, eu não consigo. Tá além de quem eu sou. Eu me sentia violentado, sabe? Eu me sentia estuprado, assim, tendo que fazer aquilo. Eu falei, cara, não sou eu. Mas Daniel, você tem que entender que é uma persona, não é o Daniel. Esse Daniel, são poucas pessoas que vão saber. São a tua família, os teus amigos mais próximos. O resto é uma persona, não é mais você. E eu entrei numa crise. Eu acredito. Né? Eu entrei num conflito muito grande com isso, porque eu falei, mas... quem é que realmente se interessa por mim, né? Você olhava aquilo, 54 mil, e falava, meu, que isso... No final do dia, qual que é a vantagem disso? Exatamente, entendeu? E era muito louco, porque os valores e as coisas, elas se invertem, mesmo. E quando eu falo assim, não é literal, não é figurativo. Né? É literal. Então, por exemplo, as pessoas tinham lá não sei quantos mil seguidores. E aí... Quanto mais seguidores você tem, mais você ganha coisas, né? Que é os recebidos, né? Que eles falam, né? Então você recebe presentes de empresas e tal. Bate a foto com o presente. E em troca, você faz ali o teu post e tal. E é uma forma de publicidade. Só que essas pessoas, elas já tinham um status e uma grana e uma coisa, entendeu? Só que eles ganhavam tudo de graça. Então uma coisa que me marcou muito foi quando teve a estreia. Quando teve, assim, a estreia lá da novela. Aí, era da segunda temporada. E aí, foi num cinema, e aí aquela coisa pomposa e nananã. E, cara, eu não tinha roupa, bicho. Assim, eu tinha lá meia dúzia de roupa e era isso que eu tinha. Eu nunca fui um cara também. Mas, putz, sabe o quê? Cara, vamos comprar uma camisa, pelo menos nova, porque senão vai ficar muito fuleiro, né? Chegar lá e não ter a roupa. E aí, pô, fui lá
no shopping lá, nessas, né, multimarcas aí da vida, comprei uma camisa lá, 60 pila, ainda achei caro. Falei, doeu no bolso. Ainda me doeu no bolso. Falei, porra, 60 pila a camisa. E aí... E aí, pô, cheguei lá e os caras fazendo post, pô, ganhei relógio, ganhei tênis, ganhei roupa, mas assim... Aí eu chegava lá, quando eu encontrava eles, falei, é muito injusto. Pô, vocês que já são aí, já tem grana, já tem tudo, cara, ainda ganham de graça. Eu que tô ralando, que achei 60 pila caro uma camisa, tenho que ir lá e pagar, eu tenho que ir lá no shopping comprar. Aí eu falei, pô, é muito errado, é tudo muito errado, gente. Enfim, mas é a sociedade do espetáculo, né? É isso mesmo. Ela é movida por isso, né? Eu fico pensando assim, né? Como é que a gente faz essa correlação? A gente quer começar a trabalhar com saúde e a gente tem esse ideal ingênuo, né? Claro que não é todo mundo, Daniel. Estamos todos envolvidos nessa grande sociedade do espetáculo e nesse mundo capitalista, né? As pessoas trabalham na saúde também para ganhar dinheiro. Mas assim, eu ainda tenho essa visão talvez meio ingênua, né? De achar que a gente está passando um conteúdo bom e que só isso seria uma coisa bacana. E aí eu tenho estudado e a gente tem visto que só isso não adianta. Só você ter um conteúdo bacana, só você garantir que seja uma informação que seja importante para a pessoa, só isso não vale a pena, porque existe esse lado B, existe o algoritmo, existe os seguidores, existe essa métrica que não está tão relacionada com um conteúdo bom e sim com o engajamento das pessoas. E isso não é diretamente proporcional ao conteúdo bom, engajamento, não por conta dessa malha. É isso mesmo? É isso. Então, assim, vamos falar, vamos falar. Eu sei que pode não ser agradável, né, o que eu tô falando, enfim, mas é a realidade e isso tem que ficar muito claro aí pra você que é profissional da saúde, enfim. E que, às vezes, acha que vai postar um conteúdo bom e vai bombar. E aí entra nessa frustração. Peraí, como assim? Meu conteúdo tá massa. E não bombou. E não bombou. E aí se frustra e acha que o problema tá com si, né? E que, enfim, e não tem nada a ver, né? Então, vamos lá. Vamos só agora falar, então, especificamente das redes sociais. E eu até trouxe aqui, eu fiz algumas anotações para não me perder ou não passar alguns dados errados. Mas eu acho que, assim, você vai encontrar na internet ou enfim, qualquer lugar que você for, aí milhares de marqueteiros digitais. Sim, aí, né? E pessoas que vão vomitar regras e fórmulas para você bombar nas redes. Isso é o que mais tem. Não se deixe cair nessa armadilha, né? Primeiro porque isso essas regras e essas fórmulas, elas estão mudando, elas mudam conforme os algoritmos, e esses próprios algoritmos e essas regras são mudadas pelo Facebook, pelo Instagram, à medida que eles vão vendo o que está acontecendo em termos de lucro para eles. De lucro, né? De lucro para os parceiros, para os acionistas. Exatamente. E para os caras que assim, pagam propaganda. Antes de qualquer coisa, a hora que você for botar o dedinho ali no criar uma nova conta. É você lembrar que o Instagram, Facebook, todas essas redes sociais, elas são, antes de tudo, elas são empresas comerciais. E empresas comerciais visam o quê? O lucro, né? Então você não está usando de graça a sua rede social. O que você paga? Você paga com o seu tempo, né? Você paga com a sua audiência. E com os dados teus e com seus dados pessoais, que você insere ali naqueles joguinhos, no rosto. Exatamente. O que você prefere? Azul, amarelo? Aonde você vê? Escolha 4. Para onde você viaja? O Instagram tá linkado com o Facebook, já são a mesma empresa, então né, o teu dado passa de um para o outro. Então, resumindo, é isso. São empresas, né, que visam o lucro e que não estão te dando nada de graça e você paga com o seu tempo e com a sua audiência ali. Até porque quanto mais tempo você passar nessas redes, é igual televisão, né? Quanto mais tempo você tiver ali, melhor para eles. Porque aí eles vão poder vender mais anúncios para as pessoas que vão botar dinheiro naquele lugar. Então, não é muito difícil de entender, né? Não. É uma regra bem fácil.
Então, para conseguir anúncio, o Instagram precisa, ou o Facebook precisa que você fique ali grudado. Como é que ele vai manter você grudado ali? Postando o que ele acha e o que ele determina que é interessante para você, né? Então, se ele sabe, e isso através do teu uso das redes sociais e da própria internet. Se ele vê, que ele percebe que você tá toda hora procurando vídeos de gatinhos ou informações sobre gatinhos, ele vai te lançar cada vez mais vídeos de gatinhos para que você fique ali vendo mais vídeos e vídeos. E entre os vídeos de gatinhos, ele coloca as propagandas. Exatamente. E se você cai na tentação de clicar naquela propaganda, aí, perdeu-se. Enfim, aí já era. Então, Aí assim, se você fica 5 minutos, você vai ver um anúncio. Mas, cara, peraí, se eu manter esse cara 3 horas por dia aqui rolando a página do Instagram, eu vou poder mostrar 50 anúncios para ele. Então, é essa a lei que funciona. E para isso funcionar, existe um ranqueamento, né? Você tem as métricas que eles usam e os algoritmos. São duas coisas, né? Então, eu vou falar algumas aqui que são os principais critérios de ranqueamento do Instagram hoje em dia, para as pessoas terem uma ideia de como é que funciona. Então, a primeira delas é o interesse, né? Então, é o teu interesse, tá? Que é mais ou menos o que eu falei agora do gatinho. O algoritmo do Instagram, ele entende o quanto você gosta de um assunto e, a partir disso, ele vai mostrar mais assuntos relacionados àquilo. Então, né? E quanto mais ele te mostra uma coisa que você tem interesse, mais você vai ficar ali, né? A segunda é cronologia. Então, por isso que quando a gente abaixa lá, ele atualiza. Porque ele fala, cara, não posso perder tempo, eu tenho que mostrar uma coisa nova para ela ver, né? Então, você vai ver as coisas que foram sempre postadas mais recentes, tá? Não era assim antes. Se você lembrar, lá no começo, anos atrás no Instagram, lembra quando você passava uns 2 dias sem entrar no Instagram? Você via posts de 3, 4 dias atrás. Isso mudou. Era mais ligado com as pessoas que você tinha na sua rede. Exatamente. Né? Agora não, agora é o que vem mais recente. Justamente porque eles falam assim, não é só o interesse, mas tem que ser atual. As pessoas querem estar antenadas com o que está acontecendo, então tem que ser atual. O outro relacionamento, né? O critério são as pessoas que você mais relaciona. Então, quanto mais interação você tem com certas contas, mais ele vai priorizar aquelas contas. E também os primeiros minutos. Isso é muito importante e não é muita gente que sabe. Os primeiros minutos do post são preciosíssimos ali. Quanto mais pessoas interagirem com a publicação, mais o Instagram vai entender que aquele post é bom e ele vai mostrar para mais pessoas. Porque é só você pensar. Algo foi postado. O algoritmo vê na hora que teve um número X de interações. Ele já raciocina. Opa, então isso é um conteúdo que está gerando interação. Vamos mandar para mais pessoas. Sim. Porque ele vai manter as pessoas presas na rede. A atenção das pessoas presas na rede. Então, são esses os principais critérios da máquina, né? É o interesse, a cronologia, o relacionamento e os primeiros minutos. Tá? Então, por isso que tem o melhor horário para postar, não sei o quê. Né? E isso varia. Então, não existe uma regra. Porque, por exemplo, se o teu público... por exemplo, eu tô cuidando das redes sociais agora de um restaurante. Aí o cara falou assim, mas eu li não sei onde que eles falam que o melhor horário é às 2 da tarde. Ou sei lá que horário que ele falou. Eu falei, não, vamos ver qual é o melhor horário para o seu público. Pro seu nicho, né? E aí a gente viu através dos insights ali, das métricas, que as pessoas ali na questão do restaurante é a partir das 8, 9 da noite. Olha. Por quê? Porque são pessoas que trabalham durante o dia ou que estão atarefadas. Na hora do almoço, param rapidamente para almoçar e já seguir com o seu dia. E só depois, quando elas chegam em casa, daí tem que dar conta dos filhos. Aí elas jantam e aí lá perto das 10 horas da noite, que sabe assim? Você deita e fala, agora eu vou dar uma olhada aqui. O que tem de novo nos restaurantes, os pratos? Então, a gente falou, então para nós é 9 da noite, é onde tem o maior pico de interatividade. Então você primeiro tem que entender isso. Né? Então não tem uma regra.
Se você trabalha em, sei lá, eu não sei, né? Bom, na área da saúde, vamos pensar. Você é um profissional da saúde que quer começar a publicar conteúdos da sua área, né? O importante, então, é pegar essa informação que o Daniel traz e investigar no próprio algoritmo, né? A sua conta ali do Instagram, agora tem o Studio, Visual Studio do Facebook, que você entra lá, ele te dá toda a métrica para você saber qual é o momento do dia que você pode postar e vai ter mais engajamento, né? Entendeu? Se é isso que você busca. Né? Não dá para negar que o Instagram e as redes, eles são sim instrumentos de disseminação, de venda, né? Que seja, se você trabalha com venda, ou produto, né? Um serviço que seja, né? O profissional da saúde vende um serviço. Então, ok. E funciona, claro que funciona. Mas você sabendo. E com tudo isso que eu tô querendo dizer, eu não sei como é que a gente tá de tempo, vai me falando. Tranquilo, aí, pode ir. O que eu quero também falar, que eu acho bem, bem importante que as pessoas entendam, é que essa lei, que é quase sagrada, né, nas redes, da quantidade de seguidores. Isso, então, assim, eu ia te perguntar exatamente isso com relação falando de engajamento, desculpa interromper, mas assim, falando de engajamento, né, eu já recebi lá, quer comprar followers, então você... Sim. Porque daí né, se eu tenho mais disseminação do meu conteúdo a partir do engajamento de usuários, de followers, né, então... Existe até isso, né? Então, porque essa importância doentia, né, e completamente descabida da valorização da pessoa ou profissional através simplesmente do número de seguidores. Então, se o cara tem vários seguidores, quer dizer que ele é... Fala palavrão, né? Que ele é bom. Isso. Se ele tem poucos seguidores, quer dizer que ele é ruim. Então, cara, tá errado. Tá completamente errado isso. Tanto que quando eu saí da novela e fui pra São Paulo, e aí porque eu tenho um azulzinho ali, né? O verificado, e tinha 54 mil, eu fui fazer um curso de teatro com atores que já, né, enfim, já estavam no meio também, não era gente nova. E aí depois você ali, você troca telefone, você troca suas redes, né, pra você conhecer as pessoas. E aí quando as pessoas viam ali, nossa, mas você é famoso? Eu falei, não. Mas como não? Você tem um azulzinho, você tem 54 mil seguidores. Eu falei, sim, mas eu não sou famoso. Não, como não? Então como é que você tem 54 mil seguidores? Eu falei, não, porque eu fiz um trabalho na TV. Aí tem esse alcance. Sim. Não, mas como é que você conseguiu o azulzinho? Eu falei, cara, eu consegui porque eles pediram. Falaram, quem não tem o azulzinho, deixa o nome e o coisa que a gente vai fazer o pedido pro Instagram. Foi a empresa que fez, não fui eu. Então, assim... E tem gente que, nossa, os caras sofrem, morrem, eu quero tanto ter esse azulzinho, como é que você conseguiu? Eu falei, cara, eu dei meu nome porque passou uma lista. e eu assinei com uma caneta Bic o meu nome, eu falei, eu não tenho azulzinho, o que é? Vai me dar o azulzinho? Tá aqui. e aí veio o azulzinho, é assim que aconteceu comigo. E eu percebi o quanto o imaginário dessas pessoas e da nossa sociedade, ela tá completamente deturpada, entendeu? Distorcida. E eu falei, cara, eu tô ralando, entendeu? Tô sem emprego, tô atrás de oportunidades, entendeu? Aluguei um quarto, tô morando na Augusta, no Baixo Augusta, e você tá olhando pra mim aqui com o olho arregalado, falando que eu sou famoso. Porque eu tenho um azulzinho do lado do meu nome. E porque eu tenho 54 mil seguidores. Eu falei, o que é isso, gente? Sabe? Eu acho uma loucura, uma loucura. Tanto que agora quero fazer o gancho com... uma costura, agora essa costura aqui vai ser boa. Quero ver. De assunto. Que é os bots. Então, assim, eu tinha 54 mil seguidores. Eram 54 mil pessoas de verdade? Não. É óbvio que não. Então você comprou seguidor? Não. Não comprei seguidor. Mas o que existe na internet e existe no Instagram são os bots. O que é o bot? Então, para você entender. Na prática... Os bots são programas de computador que são criados, né, para que na internet fiquem realizando tarefas repetitivas e automatizadas. É isso, é um robozinho lá, um programinha que fica gerando uma coisa repetitiva. E eles criam contas. Porque esses caras que vendem esses pacotes de seguidores, eles precisam gerar seguidores. Sim. Né?
E isso foi um problema muito grande, tanto que o Instagram mudou a lei deles lá, porque eles estavam percebendo que isso estava tomando conta. A outra decisão do Instagram também foi tirar a quantidade de likes, né? Porque a quantidade de likes, quando era visível, aquilo estava gerando... Era moeda de troca comercial. Sim. E aí os caras falando, não, isso tá tomando uma proporção fora da realidade. Então o próprio Instagram teve que rever as suas políticas de privacidade, enfim. Então esses bots, eles... Só para esse dado que eu queria passar aqui, teve uma pesquisa feita pela Imperva. A Imperva é uma empresa de software e serviço de segurança cibernética, tá? Uhum. Eles fizeram essa pesquisa em 2016, ou seja, pense que é 2016. Então esse número que eu tô dando... Já deve ter quadruplicado. Em 2016, duplicado. Os bots, eles correspondiam a mais de 50% do tráfego total da internet. Isso é um absurdo. Tá? Então eu vou repetir aqui. Em 2016, esses bots, né, era responsável por mais de 50%, mais da metade do tráfego total da internet, tá? Então, assim... Ou seja, os likes, os próprios posts, aqueles repetitivos que você recebe toda hora, isso aí não é de verdade. Isso não é de verdade, né? É robozinho. Fazendo. Então, aí você fala, pô, mas como é que eu identifico, né? Como é que eu sei? Eu posso mostrar, aqui não dá, mas enfim... Eu deletei 45 mil seguidores no meu Instagram. Como que eu fiz isso? Eu comprei um aplicativo que ele escaneia e ele consegue localizar os ghost followers, né? Que são seguidores que não interagem, não dão like, não fazem nada. É como se ele não existisse. Você tem os usuários inativos, que são pessoas que não usaram a plataforma nos últimos 30, 60 ou 90 dias, você pode estipular. Você tem contas que você vê lá, são nomes, quase sempre são esses nomes que tem muito número, sabe? Uhum. Isso também é robô. Você tem aquelas contas que seguem, que você vê assim, seguem 5 mil. Quem em sã consciência, quem ser vivo segue 5 mil pessoas? Não tem nem como, né? Então, quando você vê esse tipo de coisa, você já percebe que é... E eu falei, cara, quer saber? Eu quero ver, eu vou ver até quando vai isso aqui. Porque também a novela que eu acabei fazendo, ela foi retransmitida e ainda continua em 300 mil países, então a novela vai lá, faz sucesso lá, e aí as pessoas ficam desesperadas e começam a querer seguir todo mundo. Uhum. Mas a questão hoje não me interessa mais, né? Uhum. Esse público que me seguia naquela época não é o meu público, não é um público que me interessa e eu não interesso pra ele. Sim, é verdade. Entendeu? Então, assim, eu falei, cara, eu quero conversar com quem quer me escutar. Sim. E eu quero saber com quem que eu tô falando, pelo menos ter uma ideia melhor disso. Uhum. Então eu fui deletando, claro que isso eu tô fazendo até hoje, mas hoje eu tenho 4.600 seguidores e eu fechei meu Instagram, né? É uma escolha minha, porque eu falei, cara, eu quero ter um controle melhor de com quem eu tô falando. E pra mim foi muito claro, porque, por exemplo, antes eu tinha lá, eu tava com 10.200 seguidores na última vez que eu deixei um pouco parado, e os meus stories, por exemplo, eles tinham ali 300 e poucas visualizações. Quando eu comecei a fazer essa limpa, e hoje que eu tenho 4.600, eu tenho stories que chegam a mais de 500 visualizações. Ou seja, peraí, então com menos seguidores, eu tô tendo mais visualização? Óbvio, porque são pessoas que têm afinidade com você. Mas eu limpei o cano, né? Como se um cano de água. Se você ficar ali querendo ter muito, 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 e você começa a acumular esses bots ou essas contas que não são reais, você acaba entupindo o canal de informação e não vai chegar onde você quer que chegue, tá? Sim. Então, um outro Nossa, dado... isso é super importante ter essa consciência, Por quê? né? Pra você não entrar nessa doença da quantidade de seguidores, entendeu? Não é isso que importa. É você ter uma qualidade de seguidores e saber pra quem você tá falando. Porque o que adianta você ter seguidores que não estão nem aí porque você tá falando. O que você tem pra falar, né? Então, assim, saiu uma notícia recente. Você pode digitar aí no Google aí que você vai ver. De uma digital influencer aí, acho que americana,
é uma menina, acho que ela tem 18 anos, ela tem 2.300.000 seguidores. E ela fez uma série de camisetas e ela não conseguiu vender 36 camisetas. Veja só. Ela tem mais de 2 milhões de seguidores e não conseguiu vender 36 camisetas. É aquele político que tem 2 milhões de followers no Twitter e tem o voto dele mais um. Exatamente, né? Então é importante ter muito claro que esses números não são verdadeiros. Por outro lado, né, Daniel? Quando você... Pegando o gancho do político, pode ser qualquer um, né? Quando você abre a conta do coleguinha ali e vê que ele tem 2 milhões de seguidores... Exatamente. Né? Você fica interessante, peraí, deixa eu ver o que ele tem pra falar, nem que seja um post ou dois. Pra mim, o mais perigoso, e aí que é a questão muito crítica na questão da saúde, é você validar esse tipo de gente. Sim, Daniel. E aí que acontece, a sociedade doente, do jeito que tá, ela acaba validando essas pessoas. Exatamente. Então, você tem, como é que fala? Fitness, personal trainers, whatever, né? Você tem gente especialista na dieta, que tá te dando coisas e você valida o que essa pessoa tá falando simplesmente porque você olha aquela pessoa tem tantos seguidores. Exato. Isso é loucura, isso é completamente loucura. E aí eu faço a pergunta que eu quero responder no final. Eu jogo a pergunta, qual é o maior erro do profissional de saúde? Qual é o maior erro do profissional de saúde nas redes sociais? Vai pensando aí. Tô pensando. E depois eu falo. Mas eu quero dar um outro dado, porque eu falei de 2016. E aí eu quero falar de 2017. Foi uma pesquisa feita pela Universidade de Indiana, né, nos Estados Unidos, em 2017. E que disse que ao menos 15% do total de 330 milhões de perfis do Twitter eram falsos ou compostos por bots. Então, se você pega 330 milhões, pega lá 15%, cara... É muita conta. Coisa, né? Então, assim... E por que esses robôs têm tanta importância? Porque esses robôs, mesmo no Twitter, ou seja, no Instagram, ou onde for, eles têm a função de retweetar, de twittar e de aumentar as estatísticas dos famosos. Sim. E também de quem? De políticos. E isso acontece também no Instagram, e aí a gente nem precisa falar, é um caso recente de como esse tipo de coisa chega a eleger presidentes. Sim, no mundo inteiro, né? Aliás, só para interromper um pouco o Daniel para ele tomar uma água, já vai ficar a dica aqui de 2 documentários no Netflix. Um é Privacidade Hackeada. Incrível, deprimente. Eu chorei muito depois que acabou. E agora o mais recente, o Dilema Social. São, né, documentários que falam exatamente dessas métricas, que falam desse pessoal que está por trás ganhando dinheiro, ganhando poder, mobilizando, manipulando informações para todos os lados. Aí não tem direita, esquerda, em cima e embaixo. Então, né, a gente não está sabendo exatamente lidar com... Justamente porque é novo, né? Justamente porque essas coisas não... Esse tipo de conhecimento não está no domínio geral, está às vezes na mente de pessoas muito inteligentes e que usam conhecimento de psicologia, de comunicação, de vários, né? E tecnologia avançada para obter o que eles querem, né? Em nome de likes, né? E a gente tem que estar, pelo menos, consciente de que isso realmente é uma verdade, isso é uma, enfim, situação que é presente, é real. E as pessoas às vezes falam, né? Não, isso aí é de direita, isso aí é de esquerda, não é contra o sistema. Esse dilema social é apresentado pelos CEOs dos caras que estavam lá do Instagram, do Facebook. Então não é ninguém de esquerda, não é ninguém falando que não, vamos deixar virar todo mundo comunista. Não. O mais legal... São os CEOs, os caras que pensaram nisso, eles falaram assim, cara... Perdemos o controle. O mais legal é quando eles perguntam, né? Perguntam pra esses caras, e os seus filhos usam? Exatamente. E os caras falam, nem a pau, meu filho não toca nas redes sociais, né? Então, quando você vê isso, por quê? Porque os caras sabem do que eles estão falando, exatamente, né? Eles sabem como é que funciona a coisa. Exatamente.
Eu não poderia ter falado melhor, Lu. Você falou muito bem. Capaz. Não, eu tô só... Quer ser bom, junte-se aos bons, né? Nossos convidados todos facilitam a vida. Eu tava aqui, eu perdi aqui as minhas anotações, mas era isso. Então, assim, não queria, não esqueça de responder a sua pergunta. Eu tô muito curiosa então, aqui. Até a gente pode finalizar com isso. Enfim, não esqueça dos bots, existe, né? Não esqueça que existem isso. E que existe toda uma... Porque é importante a pessoa ter uma consciência. Não é você que domina a rede social. Não é. Você não tem controle sobre a rede social. Quem tem são eles. São os algoritmos que são determinados por eles. É a inteligência artificial que está cada vez mais se aprimorando. Sim. Então, se você não tem... uma amiga minha falou pra mim esses dias que tinha amigas dela que postavam um negócio e daí, se depois de tanto tempo não tivesse um certo número de likes, elas deletavam o post. Como assim? Esse post não valeu, vou melhorar no próximo. Eu falei, meu Deus, que loucura, gente. É uma doença isso. Então, eu tô falando que deleta, foge da rede social? Não, até porque a gente tá falando aqui do uso das redes sociais. Mas quanto mais consciência, quanto mais você conhecer a ferramenta que você tá usando, mais controle você pode ter sobre ela, né? E aí que é a diferença de você ser dominado por aquilo a ponto de se frustrar porque não tem um certo número de seguidores ou se frustrar porque aquele post que você se dedicou, que não é tão bombou. legal, não bombou, entendeu? Até o ponto de você validar uma pessoa que não tem formação, mas só porque ela tem tantos seguidores, né? Então, assim... digital influencer, cara, esse nome pra mim me dá arrepio, entendeu? Tinha que ter acadêmicos influencers, né? Sim. Tinha que ter inteligência influencer, entende? Tinha que ter senso crítico influencer. É isso que precisa. E é isso que falta nas redes. E aí eu respondo a minha pergunta. Qual é o principal erro dos profissionais de saúde? É tomar para si o conhecimento que tem e valorizar esse conhecimento. É isso aí. Entendeu? Porque se você, como profissional da saúde, se comportar como moleque de rede social desesperado atrás de like e desse tipo de coisa, você vai entrar nessa dança. Agora, se você se comporta como um profissional sério, que sabe o que está falando, com propriedade, entendeu? E que tem consciência desse jogo por trás também. Desse jogo por todo. Né? Não dá pra ser inocente. Aí eu posso te garantir que você, aos poucos, vai construindo a sua base de seguidores. Porque aí as pessoas sabem que ali ela vai encontrar algo de interessante. Ali ela sabe que ela vai encontrar algo que é importante pra vida dela. Porque todo mundo busca isso. Se for pegar, no geral, o que todo mundo busca? Felicidade. O que é isso? Felicidade, bem-estar e a saúde. É isso que as pessoas querem. Então, se você encaminhar ou mostrar um caminho seguro, com conhecimento, com parcimônia, entendeu? De alguém que estudou, né? De alguém que estudou para isso. Eu acho que isso dá mais valor e peso do que qualquer número de seguidores. Entende? Então, acho que se o erro, pra mim, tá nisso. É a pessoa achar que ela não tem esse poder. Entende? Ela olhar e falar, mas eu não... Sabe assim? Não estudei, não sei, não sei falar. Como é que faz? Porque, cara, claro que você sabe. Entende? Não tem, aí que tá, porque não tem nada de segredo. Não tem. O treco é beabá. Né? É o ratinho do Pavlov lá, gente. Não tem, é isso. Se você posta um negócio que aquilo dá um clique na cabeça do cara, ele vai querer ver mais. Então, a questão não pensa tanto pra fora, no sentido do que você não tem controle. Pense no que você tem controle. O que eu tenho controle? Eu tenho controle sobre o conteúdo que eu vou criar. Eu tenho controle sobre como que eu vou expor esse conteúdo. Entendeu? Você tem controle disso. E a partir disso, aí, entendeu? Aí, de repente, você pode até usar ali a máquina a teu favor. Você vai angariando pessoas, vai passar, você já viu o Instagram da Lu? Cara, você já viu o Instagram não sei o que, lá. Entende? Da mesma forma como acontece comigo. Às vezes eu posto umas coisas lá que o nego não gosta. O Daniel é assim assado. Não quero mais seguir, tá bom? Ótimo, tudo cada bem, um. Né?
Aliás, não é obrigatório, né? No caso, por exemplo, eu que não construí essa persona, eu não quis construir essa persona midiática, e pago o preço por isso, mas tudo bem. Uma dica para o profissional de saúde é, obviamente, separar a sua conta pessoal da sua conta profissional. Essa é uma boa dica. Então, cara, você vai postar a foto do gatinho, do seu filho, da sua nora, da sei lá quem, ali, porque as pessoas, né? E aí você vai postar sobre o seu conhecimento na sua conta. Porque o cara que consome o teu conteúdo intelectual, ele não quer saber necessariamente que a tua filha tá na piscina fazendo um splash, entendeu? E vice-versa. Sim, né? Então exatamente. Esse pra mim assim, cara, primeira coisa, separa, você tem uma conta profissional e ela é destinada àquele público, àquele tipo de pessoa. Você tem a tua conta pessoal, que aí é bobeira, piada, meme, entendeu? E aí é isso, e se preocupa com você, entendeu? Se preocupa em ser um profissional melhor a cada dia, uma pessoa que consiga ajudar os outros, né? Ajudar os outros, e por que não ajudar os outros a ter uma visão de mundo um pouco mais real, né? Sim. Mais pé no chão do que essa coisa tão... que a gente não pega, né? Criada, né? Assim, uma coisa fake mesmo, pra ir na onda das fake tudo, né? Fake news, fake imagem, fake tudo, né? E antes de acabar, eu vou dar o meu Instagram pra galera me seguir. Por favor, gente, alguém perdeu 40 mil followers, vamos ajudar. Não perdi não, né? Livramento, mas, enfim, como dizem, é livramento. Exatamente, pô, se quer me seguir, venha, mas seja de verdade, né? Seja alguém de verdade aí, queira me seguir, a gente troca experiência. É Dani Civec no Instagram. Civec é S-I-W-E-K, Dani Civec, Daniel Civec no Facebook. Eu já não tenho Twitter, eu deletei e eu não tenho mais nenhuma outra rede. Então, se quiser me achar, é no Facebook e no Instagram. Eu sou velho mesmo, só tenho essas duas e não quero mais outras não, tá? Eu já mal dou conta dessas duas, então é isso aí. Daniel, obrigada. Foi super gostoso. Acho que muita gente vai ouvir, vai perceber que às vezes a gente fica achando que é tão difícil estar nas redes sociais ou quer fazer altas produções gráficas, né? E eu acho que o Daniel deixou bem clara a mensagem, né? De que a gente pode estar mais ativo da forma que a gente acredita que a gente pode fazer diferença para esse mundo, dentro da nossa formação. Se você ficar copiando os outros e fórmulas e isso e aquilo, você vai ser mais um. Vai ser a cara dos outros. Agora, se você for você só tem você, só existe você. Então você vai falar uma coisa que é só você que fala desse jeito. Você vai expressar de uma forma que é só você que expressa. Então, não tenta criar alguém que você não é. Ao contrário, olhe pra você, se apodere de quem você é e seja isso. É um negócio que tá pitando aqui. E é isso, né? É isso aí. É isso aí. Então, muito obrigada, valeu. Se você tem interesse em escutar os outros podcasts ou o conteúdo que a gente tem criado nas nossas mídias, nas nossas redes sociais, curta lá Saúde nas Mídias no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Daniel, obrigada. Obrigado mesmo, adorei. Encerramos nosso podcast em alto estilo e eu agradeço muito a todos os convidados e a você que está aqui do meu lado. Valeu. Obrigado, ouvintes. Até uma próxima temporada aí do nosso podcast. Se você tiver interesse em saber mais dicas de como adaptar a linguagem científica da saúde para passar para o público das redes sociais, siga as contas do projeto Saúde nas Mídias nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e no portal da UFPR.